E a teologia dos concílios, elas não devem ser confundidas com a teologia dos pais da igreja, tampouco com a teologia dos apóstolos. Mas, dentro da história da teologia, muita coisa foi acertada, né, pelos concílios que tiveram, né, no primeiro século, e depois, nos primeiros milênios, né, e continuaram, né, os concílios, eles continuaram, e é capaz que tenha até hoje os concílios aí. Então, é por isso que a gente tem que definir, sempre com muita clareza, o que é teologia verdadeira, né? Teologia verdadeira é a teologia que vem da Bíblia. Aí nós falamos da teologia dos apóstolos. Isso é teologia verdadeira, correto? Depois nós temos a teologia que, né, surgiu com os pais da igreja. Alguns nós admiramos, outros nós não podemos admirar, não é verdade? Pelos pontos teológicos que contradizem com a palavra de Deus, então não tem jeito, né, de um pastor, de uma igreja cristã, bater palma para decisões que foram feitas, ou livros que foram escritos pelos pais da igreja, determinando alguns pontos, ou muito críticos até, e aí a gente concordar. Não, né? Nós vamos concordar se tiver dentro das Escrituras. E hoje, irmãos, nós vamos estudar essa teologia que apareceu dentro dos concílios. A Igreja Católica, tanto a romana quanto a ortodoxa, chama esses concílios de concílios ecumênicos, porque deveria ser concílios que abrangesse todas as igrejas. Por isso tem essa palavra ecumênico aí, correto? Mas, na verdade, não tem nada de ecumênico. E nunca teve nada de ecumênico. Como a gente pode constatar pela própria história, né? Constatar, olhando para a palavra de Deus, pelas Escrituras, a forma que estes concílios que nós vamos estudar, na sua maioria, eles foram convocados, como houve a determinação de muita doutrina completamente contra as Escrituras, a palavra de Deus, mas faz parte da história da teologia, correto? Se faz parte da história da teologia, a gente tem que pegar e apresentar, mas não sem as reservas espirituais de uma doutrina pura e verdadeira que vem lá das Escrituras, né? Que vem, meus irmãos, do altar de Deus, tá certo? Então vamos começar aqui. A teologia dos concílios. Então, uma coisa é estudar e crer na teologia bíblica apostólica, e outra, bem diferente, é estudar como historicamente se formou a teologia da Igreja Católica, seja ela oriental, seja ela ocidental, né, a católica romana ou a católica ortodoxa. Por quê? Porque essa primeira teologia, né, a teologia apostólica, ela está fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, os apóstolos, eles tinham autoridade para fazer o quê? Para decidir, meus irmãos, a verdade de Deus, correto? Porque eles foram aqueles homens santos de Deus, inspirados, que escreveram as Escrituras. E aí, então, a gente tem a doutrina pura que vem deles. Então, aqui, né, a primeira está fundamentada nas Escrituras, e a segunda, que é essa teologia católica, né, ela não foi fundamentada na Bíblia, né? Ela é uma coxa de retalhos, ou seja, um emaranhado de decisões de líderes religiosos, compilados em diversos concílios que aconteceram durante estes quase 2000 anos do cristianismo neste mundo. Então, o nosso estudo hoje visa esclarecer
como surgiram tantos pontos teológicos estranhos no meio das igrejas cristãs. Então, irmãos, veja só como está sendo chamada aqui a teologia católica, tá? Ela não vem das escrituras sagradas. Aqui nós temos um exemplo, né? Uma coxa de retalho. É claro que uma pessoa mais jovem hoje ele teria dificuldade de entender o que é uma coxa de retalho. Mas uma pessoa, né, talvez na minha idade, com mais de 50 anos, ele pode entender bem o que era uma coxa de retalhos. Quando uma senhora ia lá e pegava um pano, podia ser um saco de estopa ou, né, um pano comprido qualquer, e depois ia lá com uma agulha e uma linha e ficava pregando um monte de retalhos naquela coxa, né, para poder enfeitá-la. Então, irmãos, o que a gente tem na história da doutrina católica? Seja ela ortodoxa, seja ela romana, essa teologia que foi formada dentro do catolicismo. Então, esses que são intitulados papas, intitulados por eles próprios, né, não por Deus, esses grandes homens ali, seja do romanismo ou da Igreja Oriental, eles, meus irmãos, se colocaram, pode-se dizer assim, como deuses, né? E acrescentaram coisas que a palavra de Deus condena, criaram uma autoridade eclesiástica que não é escriturística, que não é bíblica, perseguiram, né, em nome dessa teologia, a verdade por muitos e muitos séculos, e assim, meus irmãos, se fundamenta, então, essa teologia que foi obtida dos concílios, né? Então, veja só, vamos ver um antecedente aqui. No princípio, todas as igrejas podiam andar juntas, mesmo umas sendo judaizantes e outras gentílicas. Os costumes podiam ser diferentes, como roupa, como a guarda dos dias, circuncisão, festa, etc. Mas a fé era a mesma. E uma unidade teológica pairava sobre as igrejas, pelo menos nos primeiros 2 séculos, né? Pairava essa unidade teológica, tendo como características principais, ou seja, tendo como características teológicas, a gente pode colocar aqui em ordem, né? Primeiro, a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, na teologia dos apóstolos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A salvação é pela graça, por meio de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador. Isso já tinha sido definido pelos apóstolos e copiado pela maioria dos pais da igreja, né? A igreja é um corpo local, visível, autônomo, né? Tendo cada uma o seu próprio líder, pastores, anciãos, bispos, presbíteros, sem que houvesse uma hierarquia entre os líderes da igreja e nem mesmo uma hierarquia eclesiástica. Não havia uma coisa como a igreja de Antioquia mandar na igreja de Jerusalém ou vice-versa. Não havia nada que podia ser assim, olha, o pastor lá de Antioquia, ele está acima dos outros pastores das igrejas na Síria. O pastor da igreja de Jerusalém, ele está acima dos outros pastores que estão na Judéia. O pastor que está lá em Éfeso, ele está acima de outros pastores da Ásia. O pastor de Alexandria, ele está acima de outros pastores ali do Egito. O pastor de Roma, ele está acima de todos os pastores lá, meus irmãos, do Ocidente. Né? Então, não tinha nada como isso. O apóstolo Pedro, ele trata essa questão, né, de uma forma bem simples, considerando ele próprio, ele dizia que ele era um simples pastor, né, juntamente com os outros líderes, pastores. Jamais, meus irmãos, ele quis ser algo além de um ganhador de almas, um pastor, um apóstolo, como o Senhor Jesus Cristo determinou,
ele não estava acima dos outros apóstolos. Paulo o repreendeu veementemente. Veja, meus irmãos, no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, não é que ele falou e todo mundo obedeceu. Talvez a voz principal lá foi de Tiago, as ponderações mais contundentes. Por isso, meus irmãos, nada que cheirasse a hierarquia havia entre os apóstolos, entre as igrejas apostólicas, e mesmo assim, nos primeiros anos pós-apostólicos, quando o cristianismo precisou andar sem a presença física dos apóstolos. Então, a igreja, como eu disse, um corpo local, visível, sem hierarquia, seja eclesiástica, seja ministerial, né? Aqui o número 4, apenas 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, é a prática de todas as igrejas neotestamentárias, somente essas 2 práticas, e como ordenanças, nunca como sacramento, jamais como sacramento, né? Nada que pudesse cheirar a salvação de um perdido, né? O batismo, que a palavra por si mesma, por isso a igreja oriental até hoje, ela mergulha, ela erra em batizar os bebês, mas ela acerta em mergulhar, né? Em dizer assim, não, isso aqui é um batismo, de fato, né? Para eles é impossível fugir da verdade, devido ao fato que é igreja ortodoxa grega, né? Então, a palavra batismo em grego significa imersão, significa mergulho, correto? Então, o batismo por imersão somente dos salvos, e somente estes podendo ser membros de uma igreja bíblica verdadeira, tá? Então, o batismo por imersão apenas dos salvos. E, irmãos, a crença na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Espírito. Então, essas doutrinas, elas estavam firmadas já pelos apóstolos e também, meus irmãos, em toda a Escritura. São pontos que jamais deveriam ter sido mudados ou questionados. Vamos continuar aqui, né? Infelizmente, tá? Havia essa unidade, como eu disse, mas infelizmente, tão cedo como em meados do 2º século, muitas igrejas enfileiravam o cordão de pensamento estranho sobre a autoridade da Bíblia, a divindade de Jesus, o papel de Maria na igreja e, de uma forma especial, um meio de salvação do pecador. E aqui entra a questão batismal. Então, tão cedo, meus irmãos, quanto meados do 2º século, né? Lá para os anos 150, 160, 170, já havia aquele borbulho sobre a autoridade da palavra de Deus, né? Foram aparecendo esses livros apócrifos que hoje alguns crentes evangélicos, não sei por que motivo, querem endeusar livros que não foram colocados no cânon, né? E também sobre a divindade de Jesus. Tá aí uma coisa que trouxe muito problema por séculos dentro das igrejas, o reconhecimento da pessoa de Cristo, sendo ele totalmente Deus, sendo ele totalmente homem, né? E o papel de Maria na igreja também, como ela foi colocada depois, mas como ela é tida na palavra de Deus, né? E, de uma forma especial, como a gente falou aqui, a salvação do pecador, que nós já vimos somente pela graça. Então, meus irmãos, muita coisa foi mudada, estava sendo mudada dentro das igrejas e ocasionou a necessidade de reuniões ou concílios para que se resolvesse as questões, né? Então, continuando aqui, né? Outra questão que ultrapassava os limites era a autoridade não aceita que algumas igrejas maiores requeriam sobre as igrejas menores. O surgimento das igrejas mães, como a de Roma, Constantinopla, Antioquia, Éfeso, Jerusalém e Alexandria,
E com o tempo houve uma polarização, né? A igreja de Jerusalém, com a queda de Jerusalém, ela praticamente ela se extingue, né? Como a cidade de Alexandria foi perdendo o brilho através dos anos e ela foi perdendo também aquela grandeza dela. A mesma coisa aconteceu com Éfeso e por isso, né, Antioquia, o que aconteceu, né? Houve um tempo que essas igrejas, cada uma por si mesma, se intitulava a principal, se intitulava a mais importante. Não, nós é que devemos. Jerusalém podia dizer, não, aqui em Jerusalém, a igreja de Jerusalém é que deve mandar nas outras igrejas. Aí Antioquia dizia, não, nós somos a primeira igreja missionária, nós sim temos autoridade sobre as outras igrejas. Aí vinha uma igreja como a de Éfeso, né? Não, mas a nossa igreja é a maior de todas, então nós é que devemos mandar nas outras igrejas. Aí vem uma igreja como a de Roma, mas o Pedro morreu aqui, o Paulo morreu aqui, e o Pedro é o primeiro Papa, a nossa igreja é que deve mandar nas outras. Então, começou uma disputa aí pela grandeza, né? A autoridade eclesiástica. Mas, como eu disse, conforme os anos foram passando, algumas igrejas foram perdendo a sua importância dentro do contexto, e por mais de 1.300 anos polarizou a igreja de Roma com a igreja de Constantinopla, e essas duas igrejas, então, brigaram o tempo todo para ver qual delas era a maior das igrejas. E aí, meus irmãos, a gente sabe que Deus não está presente nesse meio, não, tá certo? A palavra de Deus não concorda com essa ideia teológica de uma igreja mandar nas outras igrejas. Muito bem. Aí o que acontece? Né? A necessidade dos concílios. Devido a tantas diferenças de pensamentos teológicos entre as igrejas, foi necessário a realização de alguns concílios. Pelo menos 2 deles abarcou a maioria das igrejas, né? Que é o primeiro e o segundo. Já os restantes são um tanto parciais, pois não espelhava os costumes apostólicos. Um outro erro é a interferência dos imperadores em marcar concílios, sendo que eles não tinham autoridade para isso. Podemos dizer que o resultado da maioria desses concílios serviu apenas para introduzir de forma legalizada, né, legalizada pelas igrejas, a igreja achar legal, aberrações teológicas. Então, foi para isso que muitos dos concílios serviram, para introduzir dentro das igrejas as aberrações teológicas que nós conhecemos hoje, principalmente no meio romano e no meio ortodoxo. A gente pode dividir os concílios da seguinte forma, né? O concílio apostólico, o único mesmo que deve ser reconhecido, os concílios do primeiro milênio, quando a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa ainda elas andavam juntas, né? Brigando pela autoridade, mas andavam juntas. Aí vieram os concílios medievais, que são chamados os concílios de Latrão, né? Os concílios de Nicéia. Esses aí, somente a Igreja Católica que promulgava e mandava e fazia, né? E depois os concílios da Reforma e os concílios modernos, que também são chamados os concílios do Vaticano. Agora, veja bem, meus irmãos, nesses 5 concílios que nós falamos aí. Nós vamos ver somente os primeiros 3 hoje, tá? E aí, na última aula, a gente vai falar um pouco sobre a teologia protestante, que é onde entra um pouco nessa questão do concílio protestante lá, tá certo? Então, vamos falar desses 5 concílios que, através dos quais as igrejas católica, romana e ortodoxa, elas criaram o corpo teológico que eles têm hoje, certo? A crença deles, como eles veem a palavra de Deus. Então, tudo isso, meus irmãos, pode ser visto através de um estudo
não precisa ser muito primoroso, não. A grosso modo, você pode olhar as decisões dos concílios e como se introduziram tantas coisas estranhas dentro das igrejas. Quando eu falo igreja, são a igreja católica ortodoxa e católica grega, tá? Vamos começar pelo Concílio de Jerusalém, que aconteceu aí no primeiro século. Este concílio foi feito com os apóstolos ainda vivos, portanto, o único realmente válido para qualquer igreja cristã. Se você pensar que esse é o único que foi feito pelos apóstolos, e entender que eram os únicos a realmente terem autoridade para mudar qualquer coisa, né, que eles achavam que estavam errados, então podemos dizer que é o único concílio válido, né, e nós podemos tirar o chapéu para esse concílio, tá certo? Então vamos lá. Devido à introdução do legalismo, vindo dos cristãos judaizantes dentro das igrejas gentílicas, afirmando que uma pessoa não podia ser salva se não fosse circuncidada ou guardasse a lei, a liderança das igrejas se reuniram em Jerusalém para discutir o assunto. Ficou decidido pelos apóstolos que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Você pode estudar esse concílio no livro de Atos, capítulo 15, quando aqueles judaizantes saem lá de Jerusalém e eles descem até a Ásia, faz a cabeça dos Gálatas, né, das igrejas da Galácia, ali em Panfilha, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, eles vão lá, eles, né, manipulam as mentes e começam a perguntar e questionar, vocês, né, vocês já foram circuncidados? Não, a gente nunca foi circuncidado, não. Quer dizer que vocês não são salvos, porque ninguém pode ser salvo se não for circuncidado. Isso correu como uma praga, né? O apóstolo Paulo, irritado com a introdução de uma heresia dessa, correu lá para Jerusalém, junto com Barnabé, reuniu com Pedro, com Tiago, os outros apóstolos, lideranças da igreja, e ali nós temos, então, o primeiro concílio, o único que deve ser aceito, né, como de fato. E ficou decidido, meus irmãos, que a salvação não é pela circuncisão, não é pelo batismo, não é pelas obras. A salvação é somente pela graça. Tá? Então, eles pegaram as igrejas, né, que sucederam, ou os líderes que sucederam os apóstolos, eles achavam que eles tinham a mesma autoridade, né? De pegar um papel, escrever e decidir o que era doutrina verdadeira e o que não era doutrina verdadeira, né? É a palavra de Deus que tem essa autoridade, é a Bíblia que tem essa autoridade. Não é um líder, não é uma igreja, uma denominação. É a palavra de Deus já deixada uma vez por todas aqui, né? Para os santos, como diz o livro de Judas, tá certo? Então, esse foi o primeiro concílio de Jerusalém, teve um valor muito grande. Agora, os concílios do primeiro milênio. Tá? Devemos antecipar que nenhum concílio, além daquele realizado em Jerusalém, tem em si mesmo o poder de mudar as doutrinas deixadas pelos apóstolos. Agora, isso deve ser tão certo como Jesus ressuscitou. Tá? Que nenhum concílio posterior ao de Atos 15 detém autoridade para mudar qualquer coisa que foi deixado dentro da palavra de Deus, nos escritos dos meus irmãos apostólicos. Então, continuando aqui, né, as igrejas podem sim se reunir para discutir sobre alguns assuntos pertinentes ao ensino pré-determinado pelos apóstolos, mas nunca para aumentá-los, diminuí-los ou alterá-los. Pode até se discutir, né? Reunir os irmãos, os pastores, as igrejas,
Tem alguma questão aí que está aparecendo? Vamos pensar aí que as igrejas podem mesmo se reunir e alguém abordar algum assunto e tentar tratar esse assunto de uma forma bíblica, clara, realista, mas sempre dentro da palavra de Deus. Nós não vamos olhar para o que a igreja pensa, nós vamos olhar para o que a palavra de Deus ela diz. Você sabe que tem os pedobatistas, né? Quem são os pedos batistas? Os pedos batistas são aquelas igrejas que elas batizam bebê, correto? E uma vez, né, houve um concílio de igrejas pedobatistas, e se eles deveriam ou não aceitar o batismo católico. E aí, então, os jovens pastores mais inflamados, né, protestantes mais inflamados, eles diziam, não, jamais, né, nós não podemos aceitar o batismo católico, né, e aí os mais velhos, já com uma certa experiência, eles olharam e disseram, olha, os nossos líderes, as pessoas que organizaram as nossas igrejas, o único batismo que eles receberam foi quando eles eram bebês, justamente dos padres. Se a gente invalidar o deles, o nosso também não vale. Aí eles engavetaram essa questão. Essa questão, então, dentro das igrejas pedobatistas, não é para ser discutida jamais, né? Jamais. Então, irmãos, veja como funciona. Uma reunião, um sínodo, um concílio, para que ele tenha valor, os olhares deveriam estar focados nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Então, somente assim. Né? Qualquer outra coisa que acontecesse deveria ser rejeitado completamente. Né? Então, só para a gente pensar da importância, né, das escrituras para a teologia verdadeira. Então, vamos lá, né? No primeiro milênio, houve alguns concílios. Uns contam 7, outros contam 8, como o de Jerusalém, né? E, de forma geral, eles foram mais nocivos do que construtivos, dado o fato da introdução de heresias teológicas por eles introduzidos dentro da igreja. Então, além daquele de Jerusalém, por algumas vezes, outros concílios foram realizados, só que, em vez de beneficiar a fé cristã, houve, meus irmãos, um desvio, né? Houve um prejuízo gravíssimo para a causa da verdade, por decisões que foram tomadas por esses líderes e que hoje milhões, para não dizer bilhões de pessoas, seguem uma doutrina falsa, não verdadeira, né? Mas que foi promulgada, que foi autenticada nestes concílios aí que nós mencionamos, tá? Então, o primeiro concílio, o primeiro deles foi o concílio de Nicéia. Esse concílio foi realizado em 325, está bem longe dos apóstolos já, né? O assunto central desse concílio foi combater a heresia do arianismo, que pregava a humanidade de Jesus e quase desconsiderava a sua divindade. Foi convocado pelo imperador Constantino e os líderes cristãos ali presentes, representando mais de 300 igrejas, condenaram veementemente o arianismo. Então, nesse concílio, meus irmãos, a pessoa de Cristo, né, ela foi atacada, porque eles acreditavam aqui que essa questão da humanidade de Jesus praticamente eliminava a divindade de Jesus. Então, muitos cristãos dos primeiros séculos, eles não entendiam que Jesus era uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana.
Então, eles não conseguiram, meus irmãos, diferenciar isso aí, e até se realizou um concílio. Nesse concílio de Nicéia, vale lembrar que houve a criação daquele credo católico que nós conhecemos, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como eu já fui, né, assim, já fiz primeira comunhão, estudei um pouco para fazer a crisma, eu tinha um tempo que eu sabia decorado essa reza toda, né? Mas se você olhar, o credo, ele vai bem até um ponto. Quando ele fala do Pai, está certo. Quando ele fala do Filho, está certo. Quando ele fala do Espírito Santo, está certo. Quando ele fala que Jesus ele foi perseguido, que ele foi morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Tá? Então, existem muitas verdades no credo niceno, e aí houve um acréscimo depois desse credo niceno. Tá? Então, o acréscimo que houve nesse credo niceno creio na Santíssima Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, isso não estava no texto original de Nicéia, tá certo? Para começar, o que eles chamavam de Papa lá em Roma nem compareceu no concílio de Nicéia. Ele não estava, ele era um dos que não estavam presentes, né? Então, quando você olha para o credo de Nicéia, você vai ver assim, verdades espetaculares dentro daquele credo, correto? Só que ele já não é mais, meus irmãos, original como ele foi colocado lá no ano de 325, né? Houve acréscimos, a Igreja Romana fez acréscimos, depois a Igreja Ortodoxa fez acréscimos, mas originalmente ele seria um bom credo, né? Para um crente evangélico, leitor da Bíblia, poder até decorar e dizer, ó, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Mas não é verdade todas essas coisas, né? Não teria problema nenhum de dizer o credo, uma vez, meus irmãos, que as verdades estão descritas no credo, correto? Né? Agora, isso foi no ano de 325, primeiro concílio de Nicéia, tá? E temos aí o segundo concílio. O segundo concílio foi convocado no ano de 381, na cidade de Constantinopla. Olha, Constantinopla, o Oriente, o catolicismo oriental dando as cartas aqui, né? E lembrar que os imperadores daquela época moravam em Constantinopla, né? Não em Roma, morava lá em Constantinopla. Este concílio foi convocado contra o falso ensinamento do bispo Ariano de Constantinopla, né, macedônio, que rejeitou a divindade da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele ensinou que o Espírito Santo não era Deus e o chamou de criatura, ou poder criado, e, portanto, subserviente a Deus Pai e a Deus Filho, como um anjo. Havia 150 bispos presentes. No concílio, a heresia macedônia foi condenada e repudiada, e o concílio confirmou como dogma a igualdade e a essência de Deus, Espírito Santo, com Deus Pai, Deus Filho. Então, quer dizer, nesse momento, meus irmãos, mais uma vez precisou defender a pessoa do Senhor Jesus Cristo e também defender a pessoa do Espírito Santo, né? A Trindade ela foi atacada, então as igrejas se reuniram lá e olharam para as Escrituras, entendendo dentro das Escrituras que a primeira pessoa, que é o Pai, segunda pessoa, que é o Filho, e a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, tá? Então, esse concílio também, eles fizeram com que o credo niceno fosse disseminado, né, para todas as igrejas. Isso aí aconteceu, então, em 325.
1981. O irmão de Fábio, ele tinha levantado a mão, né? O Fábio. Família Batista Prudente levantou a mão. Tá. Eu acho que eu ouvi errado aqui, então. Tá? Pensei que alguém tinha levantado a mão. Continuando, meus irmãos, né? O terceiro concílio convocado no ano de 431. Olha só. Na cidade de Éfeso, foi convocado esse concílio pelo imperador Teodósio II. O concílio foi convocado por causa da falsa doutrina de Nestório, arcebispo de Constantinopla, que profanamente ensinou que Maria simplesmente deu à luz ao homem Cristo, com quem Deus se uniu moralmente, habitou nele como em um templo, como anteriormente ele havia habitado em Moisés e outros profetas. Portanto, Nestório chamou o Senhor Jesus Cristo portador de Deus e não Deus encarnado, como fazem os testemunhos de Jeová e os sabatistas. Neste concílio, decidiu-se que é uma pessoa e tem duas naturezas distintas, a divina e a humana, sendo ele inteiramente Deus e pela encarnação inteiramente humano, o que é um grande milagre. Veja, irmãos, há milagres maravilhosos, como o da ressurreição, como o da ascensão, mas o maior milagre, o maior de todos os milagres, é o Verbo ter sido feito carne e habitado entre nós. É o nosso Senhor Jesus Cristo, inteiramente Deus, se tornar inteiramente humano, a mesma pessoa, né? Isso, como eu disse, essa perrenga, né? Como a pessoa de Cristo, em todos os tempos, ele vai ser combatido, ele vai ser atacado. E o motivo é muito simples, porque ele é o Salvador. Duvidar da divindade de Cristo, duvidar da humanidade de Cristo, é duvidar da obra vicária de Cristo. Para que ele pudesse nos salvar, ele precisava ser inteiramente Deus e inteiramente homem. Mas isso é uma doutrina, meus irmãos, que a gente gastaria uma aula para a gente poder definir aqui, tá? Mas estamos só falando um pouco da história e da teologia. Então, veja que nós já estamos no ano de 431 e ainda se insistia contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro os arianos, agora os nestorianos, né? E aí, então, falsas doutrinas vão entrando, mas as igrejas aqui se levantaram, de certa forma, tentando combater e combater, tá certo? Agora, preste atenção, né, no que está escrito depois aqui, ó, depois de o que é um grande milagre, tá? O lado negativo deste concílio foi o lugar que Maria acabou sendo posta pela Igreja Romana, como sendo mãe de Deus, dando-lhe o título de Virgem Santíssima, colocando-a, como a vemos hoje, ao pé de igualdade com as três pessoas da Trindade, e às vezes além das três pessoas da Trindade. Tem jargões como esse aqui: pede para a mãe que o filho atende, né? Pede para Maria que Jesus atende. Ou seja, as orações deles deveriam ser direcionadas não, meus irmãos, ao Pai, em nome de Jesus, mas direcionadas a Maria, para que ela seja a interventora, a intercessora, né? Então, veja só, é aqui que surgiu a mariolatria. Então, eles querem defender uma doutrina, que é a doutrina da divindade de Jesus, da humanidade de Jesus, que entra na pessoa de Cristo, dentro da matéria de teologia. Eles querem defender a pessoa de Cristo, mas, ao mesmo tempo, eles introduzem um erro tão grave. Até, meus irmãos, assim, mais prejudicial à causa do que as doutrinas falsas que eles estavam combatendo. Porque a introdução de mariolatria, para você ter uma ideia, ela é parte real
dos cristãos do Oriente, do Ocidente. Do Ocidente, a mariolatria tem um peso menor do que no Ocidente, aqui da Católica Romana, mas o catolicismo romano, eles são em mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de almas, né? O arianismo e o nestorianismo, praticamente nunca mais ninguém se ouve falar. A fé errada deles aparece, hora ou outro, numa dessas seitas, como testemunha de Jeová. Mas a gente, irmãos, como é que nós vamos combater a mariolatria, né? Então, você vê que esses concílios, como foi colocado lá no começo, eles acabam sendo mais nocivos do que bênçãos, correto? Continuando aqui, o quarto concílio convocado em 451, na cidade de Calcedônia, sobre o governo, o imperador Marciano, né? O concílio reuniu-se para desafiar a falsa doutrina que rejeitava a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, dizendo que a natureza humana de Jesus estava completamente absorvida no divino. Essa falsa doutrina é chamada de monofisismo e foi combatida com a decisão já tomada em Éfeso, 20 anos antes. Devido à importância dos concílios, o líder da Igreja Romana, Gregório I, irá dizer mais tarde que estes primeiros 4 concílios deveriam ter o mesmo prestígio dos evangelhos, pois são a coluna da fé da Igreja Católica, né? O que não pode ser admitido pela verdadeira cristandade. Veja só, surgiu aí, né, novamente a questão da pessoa de Cristo, mas não duvidando da divindade. Agora eles estão duvidando da humanidade de Jesus. O diabo é muito astuto, né? Uma hora duvida da divindade, outra hora duvida da humanidade. Então, fizeram esse concílio lá na Calcedônia e, né, levaram a questão novamente lá para Éfeso, onde já estava organizada a coisa, tudo bonitinho, né? Pessoal, nós já temos a doutrina feita, a doutrina é essa aqui, coisa e tal. Acontece, meus irmãos, que eles aproveitaram para fazer o quê? Eles aproveitaram para determinar que os concílios anteriores, olha o veneno, isso é um veneno diabólico. Todas as decisões que foram promulgadas nos concílios anteriores teriam o mesmo valor das doutrinas dos apóstolos. Vocês conseguem entender o mal que aconteceu em 451? Então, isso aqui, meus irmãos, legalizaram como sendo a própria verdade as definições dos bispos ali, dos chamado Papa deles lá, como verdade de Deus. O que nós decidimos em todos os concílios deve ser considerado como palavra de Deus, em pé de igualdade com os evangelhos. É por isso que tem um detalhe aqui, né? A gente não pode admitir, a verdadeira cristandade não pode admitir isso aí, por quê? Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática da cristandade, dos cristãos, e não a decisão de um concílio. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, quando nós colocamos lá em cima, que a decisão dos concílios acabou sendo mais nocivas, né? Essas decisões foram mais nocivas do que elas foram bênçãos para a igreja cristã, tá certo? Então, após o 5º e o 6º concílio, realizado em Constantinopla, que aconteceram em 554 e 680, muitos anos já tinham se passado, sendo os dois para tratar de questões que ainda envolviam a pessoa de Cristo, dado a influência do nestorianismo na cristandade oriental, houve o último e decisivo concílio de Nicéia II. Lembra que teve o de Nicéia I, né, onde se fizeram o credo, e esse aqui é o Nicéia II, certo? Em 869, para discutir sobre a adoração de imagens, que é a questão
iconoclástica, tá? Então, você vai ver aqui que esse negócio aqui deu para trás, correto? Depois de todos aqueles concílios, nós vamos ter o último concílio, onde teve a presença de bispos do Oriente e bispos do Ocidente, ou seja, representantes da Igreja Romana e representantes da Igreja Ortodoxa. Esse foi o último dos concílios que eles estiveram juntos, tá certo? A gente vai saber o motivo agora. Por que que houve a divisão? A origem desse último concílio, do primeiro milênio, se deu porque líderes da Igreja do Oriente desejavam converter os maometanos ao cristianismo, considerando necessário acabar com a veneração dos ícones, das imagens. Ícones são os ídolos, as imagens, tá certo? Que se alastrava cada vez mais nas igrejas. O concílio condenou e repudiou essa iniciativa e a chamou de heresia iconoclástica, decidindo que era preciso prover e colocar nas igrejas sagradas, junto com a semelhança da honrada e vivificante cruz do Senhor, santos ícones, para honrar e prestar homenagem a eles, elevando a alma e o coração ao Senhor Deus, a Mãe de Deus e os santos que são representados nestes ícones. Estava, assim, legalizada a idolatria dentro das igrejas, bem como a divisão oficializada entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, de onde surgiram as correntes romanas e ortodoxas. Veja só, irmãos, eu vou fechar uma porta aqui, antes de explicar isso, tá? Ok? Espero que vocês tenham tomado água aí, né, nesse momento, né? Então, como eu disse, meus irmãos, a origem desse conselho foi para tratar dessa questão iconoclasta. E o que era isso? Vamos lembrar. A Igreja Católica Romana, ela tem imagens de gesso, de pau, de pedra, de ouro, né? Isso é conhecido. E agora, a Igreja Oriental, ela não tinha tanto esse costume. E até hoje as imagens lá, né, elas são imagens desenhadas. Eles desenham, correto? O que também não está certo, está errado também, né? Mas levam ao pé da letra aquela questão, não terás ídolos, né? Então, para eles, ídolos tem que ter o formato, num gesso, numa pedra, em ferro, prata, ouro, né? Tem essa questão entre eles lá. Acontece, meus irmãos, que a igreja, as duas, eram em pé de igualdade praticamente naquele tempo, em força e poder temporal, né? E houve um embate muito grande. Por quê? Porque as igrejas do Oriente estavam querendo converter os religiosos do Islã, que também são contra ídolos, correto? E, para isso, vamos acabar com essas imagens. Isso aí está aumentando nas igrejas, né? Então, o concílio foi para acabar com as imagens. O que os cristãos católicos do Oriente não contavam é que a força da Igreja Romana fosse maior nesse concílio, e ficou decidido, então, nesse concílio, que era sim para ter as imagens, né? Agora, veja como é colocado no concílio aquela decisão. Então, vou ler aqui para vocês, ó, né? Decidindo, bem no meio do texto aqui, está escrito, decidindo que era preciso prover. O que é prover, né? Ó, aquela igreja ali não tem nenhum ídolo, põe, é para pôr, tá?
É para colocar. Ah, aquela igreja ali não tem uma imagem da Maria. Toda igreja católica tem que ter uma imagem da Maria, né? Porque isso foi decidido no concílio. Para eles, faz parte da teologia católica, apostólica, romana. Então, lá tem que ter, né? Você vai entrar numa igreja assim, romanista, você vai ver todos os ídolos ali. Por quê? Porque é para prover, não é para ficar sem, é para prover, tá certo? Colocar nas igrejas, junto com a semelhança da honrada e edificante cruz, né? Então, eles consideram a cruz aqui como uma coisa sagrada também, né? E também, meus irmãos, santos ícones, né? Para honrar e prestar homenagem a eles, elevando a alma e o coração do Senhor Jesus, Senhor Deus, a mãe de Deus, os santos. Então, era para pegar Pedro, era para pegar João, era para pegar Maria, era para pegar todos esses, né? Considerá-los santos, criar imagens para eles, e assim, meus irmãos, introduzir oficialmente dentro das igrejas a idolatria. Eu lembro que a idolatria já estava há muito tempo nas igrejas romanistas e também, meus irmãos, na igreja ortodoxa. Com uma ênfase maior nas igrejas romanas. Já havia há séculos. Só que aqui, nesse concílio, foi oficializado. Não somente dentro dos lares, mas para que fosse as igrejas tomadas com esse mal. Correto? Então, veja só lembrando os irmãos que esses concílios, eles são ou não são mais nocivos do que bênçãos, não é verdade? Continuando aí. Então, nós saímos daqueles concílios, que são os concílios do primeiro milênio, tá? E deveriam ser melhores, porque estão mais próximos dos apóstolos. E agora a gente vai entrar nos concílios medievais. Lembrar os irmãos que a Idade Média é a idade das trevas, é terrível, né? E a perseguição romanista contra as igrejas que não concordavam com ela é ferrenha, é dura, né? Ela crescia cada vez mais. Vamos ali nos concílios medievais. Como vimos, os concílios do primeiro milênio não devem ser considerados como palavra da verdade. E se apoiamos algumas coisas que foram definidas de acordo com a verdade, é porque elas concordam com a Bíblia. No entanto, muitas heresias entraram nas igrejas através destes concílios. Vimos ainda que, a partir do segundo concílio, quem os convocava eram os imperadores. No primeiro concílio em Jerusalém, quem convocou o concílio foi quem? Né? Paulo chamou a atenção, precisamos nos reunir para decidir essa questão aí, a salvação que eles estão pregando lá, que é pela circuncisão, né? Então, a igreja, meus irmãos, chamou para ela essa autoridade. Agora, nos concílios do primeiro milênio, quem é que convidava? Quem é que convidava, não? Convocava. O imperador romano, na época, ele convocava os pastores, convocava os bispos, convocava as igrejas, né? Para mostrar que ele mandava nas igrejas. Não era Jesus Cristo, era o imperador, né? Então, continuando aqui, vimos ainda que, a partir do segundo concílio, quem os convocava eram os imperadores. Então, eu pergunto, que tem o império a ver com a igreja? Se Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus pagou o imposto, por quê? Porque a igreja nada tem a ver com o Estado. Uma separação completa da igreja com o Estado. E deveria estar escrito lá naqueles primeiros pontos que eu coloquei lá e esqueci de escrever, né? Separação completa da igreja com o Estado. Tá certo? Então, surgem, então, os concílios medievais. Vamos lá. Todos, olha o que está escrito aqui.
diferente dos concílios lá, que nós tivemos no primeiro milênio. Desses medievais, todos são aberrações ao cristianismo. E nenhuma de suas decisões são, de fato, espirituais ou bíblicas. Os 4 primeiros concílios são chamados de latrão, né? A gente podia até dizer assim, ladrão, né? Porque estavam roubando de Deus a glória. Ladrão, porque estavam roubando de Cristo a autoridade para a sua igreja. Ladrão, porque se fizeram vicários. Ladrão, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mas esses concílios são chamados de latrão, tá? Os 4 primeiros, então, são chamados de latrão, porque foram realizados na igreja de São João de Latrão, que era onde ficava, meus irmãos, a igreja católica, né? A romana. Então, era lá naquela igreja que realmente era a principal igreja que tinha, a igreja de São João do Latrão. Residência oficial do Papa Romano, tá certo? Hoje é o Vaticano, por isso os concílios hoje são chamados vaticanos, correto? Estes concílios já não contavam com a presença dos bispos do Oriente, devido à divisão que houve no catolicismo desde 869. Essa divisão ela foi oficializada em 1054, tá? Mas ela deve ser vista como origem lá em 869. E todos tinham como objetivo reafirmar o poder papal na igreja, tá? Os concílios de Latrão tinham esse objetivo, fazer com que a autoridade do Papa ela crescesse, que a autoridade de Jesus diminuísse dentro da igreja. Então, eles tinham esse vivo objetivo. Deve ser lembrado que o poder do papado atingiu seu ápice na Idade Média, e os concílios desse período foram dedicados a impor a autoridade papal romana sobre as demais igrejas. Os documentos conciliares são aprovados exclusivamente pelo Papa, que passa a convocar e a condenar os trabalhos com pulso de ferro. Uma linguagem legalista e menos teológica invade os documentos conciliares com o fim de reafirmar uma monarquia papal. Então, eles passavam o tempo máximo que podiam para poder dizer assim, olha, o Papa manda, a gente tem que criar uma lei aqui que aumenta a autoridade do Papa, né? É uma coisa estranha, né? É completamente antibíblica, mas que a Igreja Romana, ela, meus irmãos, precisava. Você sabe que eles precisam disso, né? Eles precisam criar a própria Bíblia, eles precisam criar suas próprias leis, eles precisam criar sua própria doutrina, para que as coisas funcionem como elas funcionam dentro da Igreja romanista ou ortodoxa, né? A gente vai ver no final aqui um monte de coisa que foi criada pela Igreja Católica, e quando você olha assim, né, foram criados dentro dos concílios. Por quê? Para ter autoridade, para dizer assim, olha, o concílio é que nem o Evangelho, né? A palavra do concílio é a própria palavra do Evangelho. Então, vocês têm que obedecer. Como um crente, meus irmãos, tem a Bíblia e obedece a palavra de Deus, então o romanista, ele acredita nessas decisões do Papa e também eles crêem e eles obedecem, tá certo? Por isso que é tão importante eles terem o poder de criar o que eles querem criar para defender eles próprios, a própria autoridade, tudo que eles já criaram, né? Veja que negócio estranho, tá? Eles querem bater o escanteio, cabecear, fazer o gol, tudo ao mesmo tempo, né? Eles querem assim, autoridade máxima mesmo, né? Vamos continuar aqui. Em momento algum, nesses concílios medievais, houve a preocupação com a teologia propriamente dita. O que havia era sempre imposições papais a serem seguidas e executadas pelos príncipes
e seus exércitos. Então, o que o Papa decidia, o rei tinha que obedecer, o príncipe tinha que obedecer, tinha que colocar o exército para obedecer à ordem papal, né? Porque a voz do Papa era a voz de Deus. Então, ele tem que ser obedecido, o rei que se vira de atender, os príncipes também. A autoridade máxima era a do Papa, né? E continuando aqui, o exemplo disso são as cruzadas e as perseguições acirradas às igrejas não oficiais da época, como os albigenses, os arnoldistas, os cátaros e os valdenses. Tá? Então, o Papa, através de seus concílios, por ele mesmo convocados, por ele mesmo realizado, por leis, por eles mesmos criadas, né? Eles colocaram ali o exército de seus reinos que estavam ali para servir o Papa contra as igrejas que não concordavam com eles, né? Começou um período muito triste dentro das igrejas, já tinha essa tristeza, né? Desde os primeiros séculos, mas não com essa ênfase, não com essa força, não com esse horror de atrocidade, como aconteceu, meus irmãos, nesse período dos concílios de Latrão e de Nicéia. Tá? Vamos continuar aqui. Foi o primeiro concílio de Latrão, o primeiro concílio de Latrão, né, aconteceu em 1123. Tem alguma coisa errada na composição da frase aqui, ó. Foi no, tá? Foi no primeiro concílio de Latrão, em 1123, que o Papa decidiu pela primeira guerra santa contra o Islã. Você já assistiu algum filme, né, das cruzadas? Pois é. Você sabia que as cruzadas nasceram dentro dos concílios? Que foi uma decisão praticamente unilateral do Papa, né, querendo reconquistar Jerusalém, mas, na verdade, não é só reconquistar Jerusalém, né? É realmente fazer com que toda a cristandade oriental ficasse aos seus pés, ao bispo de Roma, e tentar também vencer o islamismo, né? Não com o evangelho, mas com a força das armas. Então, aqui, nesse primeiro concílio de Latrão, em 1123, que o Papa decidiu, né, pela Primeira Guerra Santa contra o Islã, para reconquistar Jerusalém, o que se tornaria a Primeira Cruzada, certo? No segundo concílio, em 1139, no terceiro, em 1179, e no quarto, em 1215, os papas, como Inocêncio II, eles instigaram seguidas cruzadas contra os cristãos. Então, aqui não é contra o Islã, aqui é contra os cristãos, os albingenses do sul da França, os valdenses dos Alpes italianos, no que foi chamada de Inquisição da Idade Média. Meus irmãos, a Igreja Valdense, ela existe até hoje. Os albingenses foram praticamente assim, apagados da história com essas cruzadas. Eles entravam nas cidades onde tinham essas igrejas, esses cristãos, e eles destruíam completamente os cristãos, meus irmãos, para você ter uma ideia, muitos valdenses, eles migraram para as comunidades menonitas. Aqui no Brasil, né, eles estão aliados a algumas igrejas cristãs, e como uma forma de sobrevivência, né? Mas sempre aos cristãos protestantes, né? Ligados mais com a palavra de Deus. Ainda que está bem longe daquele valdense original, o valdense original não é um herege. O albigense original não é um herege. Ah, pastor, eu li cada coisa feia dos cátaros, dos albigenses, dos valdenses. Ah, é? Não me diga. E quem escreveu? Quem que escreveu contra eles?
Quem matou? Quem entrou em nome de Jesus Cristo, decapitou, violentou mulheres, queimou crianças, mães de famílias, pais de famílias, triturava, afogava. Essas pessoas que fizeram isso, escreveram sobre eles. Olha, não acredita em tudo que você lê. Essas igrejas, como as igrejas albigenses, como os cátaros, como os valdenses, essas igrejas guardaram a Bíblia para nós. Essas igrejas permaneceram fiéis ao Evangelho. Se não fossem essas igrejas, nem Bíblia nós teríamos hoje. Porque a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia. Porque a Igreja Católica queimava as Bíblias. Cristãos como albigenses e valdenses, eles decoravam, os pastores decoravam todo o Novo Testamento, porque eles sabiam que as Bíblias eram queimadas se fossem pegas. Vejam, então, esses concílios de Latrão, na maioria deles, foi para criar as cruzadas, para matar muçulmanos lá no Oriente, perseguir a Igreja Católica Oriental também, e no Ocidente perseguir de forma cruel, né? E assim, maligna, os cristãos que estavam pregando o verdadeiro Evangelho. Não podia discordar da Igreja Romana, não podia discordar do Papa, né? A pena era a morte. Por isso foi criada a Inquisição. A Inquisição foi criada pelo romanismo para encontrar cristãos não romanistas e matá-los onde eles estiverem, né? Com quem eles estiverem. Essa é a ordem da Inquisição, né? A Inquisição durou, meus irmãos, por mais de 1000 anos. Continuando aqui, né? Só de eu pensar nisso me chateia muito, né? Outros dois concílios que chamam a nossa atenção é o de Lyon, né? Na França, em 1245, onde a preocupação do Papa era o financiamento das cruzadas e a promessa de céu pela venda das indulgências aos ricos que doassem dinheiro para a incursão da igreja no Oriente. Olha que maldade, né? Eles queriam ter mais dinheiro para fazer mais guerra, para lutar contra a igreja oriental, para lutar contra o Islã. Então, eles começaram a pegar dinheiro dos ricos e diziam assim, olha, estamos vendendo um pedacinho lá no céu, terreno, né? Quanto que é? Bom, depende. Qual a medida que você quer viver lá no céu, né? Eu quero um terreno de pelo menos 10 por 30. 10 por 30 é muito terreno lá, né? Vai custar tanto. Eu quero uma chácara grande, aí é mais, né? Para mim basta aí um terreninho aí de 5 por 10, já tá bom. Não, então é já mais barato. Então, irmãos, a venda de indulgências era a pessoa comprar um lugar lá no céu para ela. A venda de indulgências era a pessoa dizer, hoje eu estou querendo cometer um pecado, né? Não me diga, né? Você não pode pecar. Como é que você vai pecar, né? Bem, mas se você pagar aqui alguma coisa, você pode pecar, tá? Mas tem um preço, você vai ter que pagar por esse preço. Então, irmãos, a venda de indulgências pela Igreja Católica Romana dava o direito da pessoa pecar e dava o direito dela comprar um pedacinho do céu, né? Isso angariou muito dinheiro para a causa romana e com aquele dinheiro foram pagos exércitos, foram pagos armaduras, espadas, cavalos, armas bélicas para destruição, para morte, para perseguição. É por isso que eles levantavam tanto dinheiro, né? Essa é a verdade, irmãos, que muitas das vezes não gostam de ouvir, mas é a verdade, tá? Continuando aqui, um outro concílio, como o de Constância, em 1414,
teve como pauta a acusação de John Wycliffe, João Ruiz e Jerônimo de Praga, e todos eles, meus irmãos, morreram queimados por heresia. Olha, nos concílios de Latrão, nos concílios da Igreja Romana, um homem como Wycliffe, um homem como Hus, um homem como Savonarola, homens como estes, meus irmãos, eram hereges. Os verdadeiros defensores da palavra de Deus eram hereges. Acusação. Eles leem a Bíblia. Eles creem na Bíblia. Eles não creem na autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você já pode perceber o nível que era os concílios da Igreja Católica Romana. Continuando aqui, podemos fazer um breve relatório das consequências trágicas dos concílios ecumênicos através de seus resultados desastrosos e de como algumas heresias entraram como pontos teológicos na Igreja Católica Apostólica Romana. Tem uma listinha aqui, né? Essa lista, meus irmãos, eu coloquei ela pela primeira vez no meu livro chamado A Origem. E até hoje tem sido de ajuda para mim poder lembrar quando é que surgiu uma falsa doutrina, né? Primeiro, em 304, oficialmente, foi introduzido a missa, né? 310, a reza pelos defuntos. E você achava que as rezas pelo defunto era nova, né? Não, né? Isso foi decidido lá, nesses encontros entre os bispos, sabe? As autoridades religiosas. 320, uso de vela, até hoje, uso de vela. 375, culto dos santos. Vamos fazer um culto hoje para o Pedro, vamos fazer um culto hoje para o João, vamos fazer um culto para Maria, né? Ali, em 431, ficou oficializado. Culto à Virgem Maria. 431. É só você lembrar quando foi o concílio de Éfeso. Foi no mesmo ano, em 431, o concílio de Éfeso, né? Então, ali se promulgou o culto à Virgem Maria, né? Maria, então, se torna a figura principal da igreja. Isso foi colocado dentro de concílios. O uso da roupa sacerdotal no ano 500. E em 606, esse tal do Bonifácio, olha o bonitinho aqui, né? O Bonifácio III declara-se bispo universal. Ele diz assim, eu sou o principal de todos os bispos e pastores. Eu sou o que é o Papa hoje, né? Né? Então, isso foi em 606. Até então, meus irmãos, os bispos lá do Oriente não deu nem pelota para ele, ninguém ligou, né? Você lendo tem um livro chamado O Papado na Idade Média, né? Que é feito pelos próprios católicos, esse livro, né? E ele mesmo diz assim, os bispos do Oriente não entenderam a autoridade romana, não aceitaram, é claro, né? E cada um deles lá se declarava o principal, como é que ele ia aceitar uma coisa dessa? Até hoje, meus irmãos, os patriarcas lá da Igreja Romana, ortodoxa, não aceitam a autoridade de Roma, né? Estão em pé de guerra até hoje, essa briga nunca acabou, né? Eles disfarçam aqui e ali, mas não acabou nunca. Coisa do homem, né? 754, doutrina do poder temporal da igreja. A igreja, ela foi outorgada de poder. A igreja tem poder, né?
Meus irmãos, a igreja, ela é a noiva de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo, né? Ela não tem poder temporal. A igreja, ela, meus irmãos, como corpo, é a nossa casa, o nosso refúgio, meus irmãos. Então, eu digo para vocês, igreja nenhuma pode olhar e achar que tem autoridade temporal, né, de mandar e desmandar. Essa autoridade temporal, do qual está se mencionando aí, é o direito que os papas, na época lá, né, nem era papa ainda, eles achavam que tinham para decidir as coisas civis, né? Declarar ou não guerra, essas coisas assim, sabe? Que é para um rei decidir. Então, eles tomaram a autoridade do rei e decidiram que quem tem a autoridade é a igreja, né? É só você ver na história dos reis do Ocidente que todo rei tinha que ser coroado por um papa, né? Se ele não fosse coroado por um papa, ele não podia ser rei. Por quê? Por causa dessa doutrina aqui, né? A doutrina do poder temporal da igreja. Isso aqui é um ponto teológico para eles. A adoração de imagens e relíquias. Gente, né? Isso aí foi criado por eles e está até hoje lá, empesteando as igrejas. Em 890, culto a São José. O São José não aparece muito na Bíblia, mas vamos fazer um culto para ele também, né? Já tem um culto para a Virgem Maria mesmo, vamos fazer um culto para o marido dela para não ficar com ciúmes. Então, culto a São José. 993, canonização dos santos. Então, começa aqui, meus irmãos, a Igreja Romana já tinha isso em larga, não em larga escala, mas já tinha isso. Mas vamos santificar algumas pessoas, né? Vamos pegar que até o menino da tábua aí, vamos santificar ele, tá? Vamos fazer isso. Vamos pegar o menino da tábua e santificar ele, e assim por diante, certo? 1074, celibato sacerdotal. A igreja tinha muitas muitas posses. E quando um padre morria, a esposa não saía, não tinha para onde ir, né? Tinha que ficar lá na casa pastoral. E às vezes teve casos em que a igreja perdeu o terreno e tal, né? Então eles decidiram, olha, acabou. Agora o padre não pode mais casar. Isso é uma diferença da igreja oriental também, porque na igreja oriental, os padres lá, os sacerdotes, eles podem sim se casar, tá? No caso da igreja romana, criou essa lei aí, certo? O celibato sacerdotal. 1076, o dogma da infabilidade da igreja. Olha que interessante. A igreja nunca erra. A igreja erra. A igreja erra. Ela não é infalível, não. A igreja erra porque a igreja é composta por pessoas de carne e osso, né? Nós somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, mas pecadores, né? Invenção do rosário, em 1090. O rosário aí logo, logo vai fazer 1000 anos. 1184, instituição oficial da Santa Inquisição. Isso foi decidido lá naquele concílio que a gente viu. 1190, venda de indulgências. Tem que pagar a Inquisição, então tem que vender indulgências. Tem que vender direito de pecar. 1200, o pão substituído pela hóstia e a sacramentação. Vamos não somente mudar o pão pela hóstia, mas também eles sacramentaram, né? Quando eu fiz a primeira comunhão, tem um fator interessante na minha história. Eu tinha uma conversa entre os meninos lá, né, que ia fazer a primeira comunhão também. Aí um deles disse assim, quando for confessar para o padre,
A gente tem que falar tudo, hein? A gente não pode deixar de falar a verdade, não, né? A gente era criança, né? Moleque, 11, 12 anos, mentia que só, né? E não podia esconder. Eu falei, mas por que não pode esconder? Porque depois, no domingo, a gente vai tomar nossa primeira hóstia. E olha, se a gente não confessar e mentir, a hóstia vira sangue na nossa boca. E aí, ai, 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 o padre vai saber que a gente está mentindo. Agora, você imagine uma bestagem dessa, né? Uma coisa, olha, desculpe pela palavra que eu usei, né? Uma sandice dessa. Uma criança de 11, 12 anos. A criança acredita, né? Você acha que a criança não vai acreditar? Então, eu fui tomar a primeira hóstia minha lá, um medo terrível, sabe? Um medo assim, falei, agora que ele colocar aquele negócio na minha boca, que ele vai se banhar em sangue aqui, que ele vai saber que eu estou mentindo. Eu escondi alguma coisa dos meus pecados, né? E, meus irmãos, o que é, né, a idolatria romanista? Continuando aqui. 1215, né? Confissão auricular do sacerdote, ir lá e confessar os pecados na orelha dele, né? 1215 de novo, dogma da transubstanciação, né? Que aquela hóstia é o próprio corpo de Jesus. Jesus está presente ali, está mordendo Jesus, né? 1220, adoração da hóstia. Tem que adorar essa hóstia porque Jesus está presente nela, né? 1229, proibição da leitura da Bíblia. 1229, proibição da leitura da Bíblia. 1295, o uso das campainhas na missa. 1316, instituição da reza da Ave Maria. É velho, hein? 1415, eliminação do vinho, não é vinha, não, do vinho, na comunhão. 1546, doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. Então, isso é o Concílio de Trento, viu? 1854, dogma ou a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. E Maria, ela nasceu pura, imaculada, igual Jesus. Ela não nasceu em pecado, né? Na teologia católica, essa é uma verdade das mais verdadeiras. Ela nasceu como nós nascemos. Jesus foi o único concebido pelo Espírito Santo. Depois, 1870, dogma da infabilidade papal, que o Papa nunca era, né? 1908, anulação de qualquer matrimônio efetuado sem um sacerdote romano. Não casou, o padre não casou. Pronto, está decidido, né? E em 1950, a doutrina da ascensão de Maria ao céu. Então, irmãos, o que nós temos aí? Nós temos como a doutrina romanista e boa parte da doutrina ortodoxa, ela foi criada nesse mundo. Não foi tirado da palavra de Deus, né? E é a teologia deles, faz parte da história da teologia, né? Mas é uma teologia errada, é uma teologia que nós devemos condenar veementemente. Como cristãos, nós devemos condenar. Amém? Então, essa foi a nossa penúltima aula, a aula de hoje, tá certo? Alguém tem alguma